a este evento, intitulado Da Valorização Sustentável de Sintra Cardúnculos à Gestão Circular de Águas Residuais de Queijaria. Este evento está enquadrado na programação da Semana da Indústria promovida pela União Europeia. Neste evento pretendemos disseminar e demonstrar soluções assentes numa bioeconomia circular, indo ao encontro das metas europeias para uma transição digital e verde na indústria do futuro. A inovação no setor agroalimentar está cada vez mais voltada para a capacitação tecnológica, no desenvolvimento de novos produtos, mas cada vez mais aliada à necessidade de implementação de processos produtivos e mais sustentáveis. Hoje iremos centrar as nossas atenções entre o cardo, como um recurso endógeno de alto valor acrescentado, e as águas residuais de queijarias, que embora possam representar um problema ambiental, representam também uma oportunidade para valorização, conjugando tratamento com a recuperação de compostos de valor acrescentado. O programa da iniciativa que hoje apresentamos contemplará uma apresentação do projeto Sinaratec, uma abordagem integrada para a valorização do cardo, seguida de uma visita virtual a um campo experimental de Sintra Cardúnculos, de cardo, pela mão de um produtor, o Jorge Ramalho, que nos vai fazer uma visita guiada virtualmente ao seu campo. E depois deste momento de apresentação e desta visita, teremos um momento para questões. De seguida, partimos para o foco das águas residuais e ouviremos a apresentação pela investigadora Rita Martins, que nos irá apresentar o projeto Lacto-MTech, Tecnologia de Membranas na Valorização Sustentável de Efluentes do setor dos laticínios, e de seguida terá lugar uma sessão de demonstração tecnológica do processo de nanofiltração com membranas para tratar água residual de queijaria. Essa apresentação, essa demonstração tecnológica será levada a cabo pela investigadora Teresa Brás. E depois teremos de novo um momento para questões. O evento irá terminar com uma análise sobre a promoção da competitividade rural, tendo por base as estratégias e os setores abordados, e contará com a presença do engenheiro Hélder Guerreiro, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, e o engenheiro Rui Marreiros, em representação da Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja e da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Água. Esta ação é financiada pelo Programa Operacional Regional do Alentejo, financiada pelo Fundo Europeu FEDER, no âmbito da execução dos projetos Sinaratec e Lacto-MTech. E assim, damos início ao nosso evento. É com grande satisfação que estamos aqui reunidos. Tínhamos um total de 83 inscritos na sessão, o que nos deixa, obviamente, muito satisfeitos. Espero que a sessão vos traga novos conhecimentos, que potencie novas sinergias industriais e que possamos daqui tirar ideias e tirarmos, acima de tudo, potencialidades para os nossos territórios, sejam eles aqui ou noutro qualquer canto da União Europeia. Sejam muito bem-vindos. Dando seguimento ao nosso programa, iremos passar à apresentação que irei realizar do projeto Sinaratec. Portanto, dizia eu que este projeto irá se centrar, esta apresentação centra-se na apresentação do Sinaratec, que é um projeto de transferência de tecnologia para a valorização do cardo. A valorização ou o conhecimento associado à valorização dos recursos endógenos encerra em si uma grande potencialidade de diferenciação dos territórios e do seu desenvolvimento sustentável, nomeadamente no que respeita à inovação associada ao setor agroalimentar, não só na perspectiva dos seus novos produtos, mas também na perspectiva de produções cada vez mais sustentáveis. E é exatamente neste contexto que surge esta necessidade ou surge esta intenção de gerarmos um projeto que seja um veículo de transferência de conhecimento e de tecnologia associada à valorização do cardo. O cardo, como recurso, é amplamente conhecido
pela utilização das suas flores para a produção de queijo, e essa característica deve-se ao perfil proteolítico que existe em termos das proteases asparticas presentes na flor do cardo. E, menos conhecido talvez, as folhas do cardo são também uma fonte bastante interessante do ponto de vista químico de moléculas ativas, de bioingredientes, particularmente de lactonas cisquiterpénicas. Desde há vários anos que o CEVAL tem-se focado na valorização da folha do cardo, mas em particular no período entre 2015 e 2018, o CEVAL liderou um projeto, o Valbiotec Sinara, que tinha por base o estudo da variabilidade natural de populações que ocorriam no território alentejo e a perspectiva da sua valorização biotecnológica, tanto para a produção do queijo, como para a produção ou para a extração de compostos de valor acrescentado passíveis de serem utilizados na indústria farmacêutica e ou na indústria cosmética, entre tantas outras. Deste trabalho que foi desenvolvido, como eu referi, foram amostrados 18 populações no território alentejo, e só para vos dar uma ideia da variabilidade que nós encontramos, tanto morfológica como genética, como tecnológica, bioquímica, estas imagens que vos apresento aqui mostram um bocadinho dessa variabilidade. Portanto, foi um estudo feito com várias dinâmicas de avaliação, mas se por um lado nós verificamos que os cardos, as populações de cardo analisadas não são todas iguais, que há uma variabilidade genética muito interessante associada às diferentes populações que foram aleatoriamente escolhidas, essa variabilidade genética reflete-se depois numa variabilidade do perfil da flor, e aqui podem ver que, de acordo com os resultados, e aqui apenas um resultado descrito de uma forma muito simples, mas que há digamos que um agrupamento ou a possibilidade de agrupar as várias populações estudadas em 4 grandes grupos, e esses grupos caracterizavam-se por terem perfis proteolíticos bastante diferentes, e aqui nesta imagem à vossa esquerda, em que é possível verificar um gráfico com a variação dos teores de cinnaropicrina, que é uma das lactonas cisquiterpénicas que nós temos vindo ao longo dos últimos 10 anos a estudar na folha do cardo. E por isso nós conseguimos claramente verificar que há plantas que produzem um determinado perfil que tem mais aptidão de valorização económica em comparação com outras plantas que têm outros perfis, pelo menos nas características aqui avaliadas, menos interessantes. Esta base de informação, esta base de conhecimento científico foi aquilo que nos levou a criar e a desenvolver este projeto, o Sinaratec, na perspectiva de promover a transferência deste conhecimento, quer para o setor produtivo, e quando eu estou aqui a falar em produtivo, estou a falar na produção orientada de plantas, portanto, na produção de cardo, e principalmente por aquela característica que vos mostrei, que nem todos os cardos são iguais, e daí também esta possibilidade de orientar diferentes genótipos para diferentes aplicações. E por outro, depois, também aqui esta imagem da industrialização, portanto, esta imagem da transformação desta produção para diferentes fins, portanto, a valorização económica face à aplicação tecnológica da biomassa produzida. Ali com um destaque especial, ou com algum destaque, o queijo e aquela imagem que representam, portanto, os produtos, portanto, os compostos bioativos, os compostos de valor acrescentado para aplicações diversas do ponto de vista biotecnológico. Este projeto tem 3 grandes ações, ou 3 grandes áreas de atuação, digamos assim, ou 3 estratégias de atuação. Por um lado, tem um papel, temos como uma forte missão a divulgação do conhecimento científico e tecnológico, e aqui a verdadeira essência desta ação é o aumentar o acesso a essa informação.
Depois a ação 2, que tem muito a ver com a validação de protótipos para a valorização da folha e para a valorização da folha do cardo, e já falarei de seguida um pouco mais acerca dos protótipos, e ações concretas de transferência desta tecnologia para as empresas. Portanto, aqui já muito focado nos produtos finais e na possibilidade de vermos também este conhecimento aplicado em contexto industrial. No que respeita às ações de disseminação, nós temos estado a desenvolver um programa, portanto, do Roadshow Tecnológico de Valorização Integrada do Cardo. É um programa itinerante de conhecimento associado ao cardo, que tem por premissa o percorrer a nível nacional 6 regiões DOP. Portanto, já foram efetuadas o Roadshow em Azeitão, em Évora e em Serpa. Em breve executaremos as restantes em Nisa, Castelo Branco e Serra da Estrela. Não menos importante, também nos dedicamos nestas ações de disseminação ao público universitário, portanto achamos que é muito relevante podermos levar estes conteúdos a alunos que estão a fazer a sua formação universitária, de modo que eles também tenham acesso a estes dados, a esta informação um bocadinho mais diferenciada no que respeita à produção e à valorização do cardo. No que respeita aos protótipos, portanto, como eu referi, são 2 protótipos que vão ser validados no âmbito deste projeto. Este primeiro protótipo, focado na valorização da flor, tem o objetivo de permitir de uma forma rápida a avaliação do potencial proteolítico versus a capacidade, a atividade coagulante das flores do cardo. E teremos aqui como end users, portanto aqui os potenciais utilizadores deste protótipo, quer quem produz o cardo e que quer diferenciar e que quer, portanto, caracterizar o produto que produz, quer também quem compra essa flor. Portanto, aqui também o lado da indústria das queijarias, da indústria dos queijeiros, que também acabam por comprar um ingrediente fundamental na sua produção, mas que podem ter aqui também a mais-valia de ter um recurso para controlar a qualidade desse produto. O outro protótipo tem a ver com a valorização das folhas, muito focado no trabalho que o CEVAL tem desenvolvido, na extração de bioingredientes, e também da aplicação de processos de separação por membranas para a obtenção de frações purificadas dos respectivos compostos. Portanto, não vou entrar em detalhe, obviamente, do protótipo, mas dizer-vos que representa aqui um passo em frente daquilo que nós consideramos vir a ser uma necessidade no que respeita à valorização da folha, tanto para a sua aplicação, utilizando obviamente estes bioingredientes, tanto na indústria alimentar como na indústria farmacêutica, cosmética. Portanto, há um manancial grande de aplicação devido às propriedades biológicas que estes compostos têm. De uma forma muito sucinta, e aqui o objetivo é exatamente esse, é passarmos esta ideia geral do que é o projeto. Mais detalhes podem sempre nos contatar e estaremos sempre disponíveis para os apresentar, mas o Sinaratec tem aqui este objetivo de conjugar, obviamente de promover a transferência do conhecimento científico e tecnológico, mas tem também aqui como objetivo esta conjugação entre, por um lado, aquilo que é a produção, aquilo que são os dados de investigação e como é que eles alimentam a produção, mas também como é que a produção pode alimentar a investigação e, obviamente, a interconexão de tudo isto com a indústria, com o setor, que depois acaba por valorizar e permitir a valorização económica deste conhecimento e desta tecnologia. Aqui a equipa de investigação, somos alguns que temos vindo a trabalhar. Na realidade, esta equipa, embora seja a equipa que está afeta ao projeto, representa um número muito mais alargado de investigadores que ao longo de vários anos têm vindo a trabalhar em torno da valorização do cargo. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu deixo aqui os meus contactos, portanto, se alguém tiver alguma questão
que queira posteriormente colocar com mais detalhe, sintam-se livres e à vontade para contatarem, e terei muito gosto, obviamente, em poder responder e poder estar aqui disponível para as vossas questões. Nós vamos agora de seguida, então, realizar a visita virtual ao campo de produção do Jorge Ramalho. A Margarida irá colocar, assim que possível, o vídeo. Bem-vindos à nossa visita virtual aqui ao campo experimental do produtor Jorge Ramalho, aqui em Serpa. O CEBAL tem desenvolvido vários projetos na valorização da Sinara Cardunclos com os seus parceiros, nomeadamente no âmbito da instalação de campos experimentais que permitem-nos preservar a variabilidade natural que é encontrada nas várias plantas de cardo. E agora vamos estar aqui a fazer uma pequena visita com o nosso produtor, que irá falar um pouco sobre o processo de instalação e o que tem feito com estas plantas. Sou o Jorge Ramalho. Hoje estamos aqui em Serpa, no meu campo de cardos experimental, e vamos falar um bocadinho sobre esta cultura, como é que tem sido este projeto e como é que tem estado a correr. Este terreno é um terreno de família e eu e o meu irmão tínhamos este terreno disponível para cultivar e pensámos qual seria uma possível cultura a implementarmos aqui. Tempos antes de termos feito esta cultura aqui, tive a oportunidade de visitar uma propriedade que tem várias culturas, entre as quais cardo. E eu suscitou-me sempre aquele interesse em experimentar aqui o cardo. E sendo Serpa uma terra com muita tradição em queijo, achámos que seria uma boa aposta e que faria todo o sentido fazermos uma produção deste tipo aqui. Então, a nossa produção, o principal objetivo é a produção de flor de cardo para o queijo, para confeccionar queijo. O processo de instalação, inicialmente fizemos uma mobilização do solo para o terreno ficar mais solto e permitir o desenvolvimento mais fácil das raízes das plantas. As plantas foram para a terra com cerca de 4 meses após a germinação. Nós fizemos a plantação em finais de março de 2020. As plantas tinham cerca de 20 cm quando vieram para a terra, ficaram na mesma linha com um espaçamento de 1 metro entre elas e entre linhas de 1,5 m. Temos aqui um total de 400 plantas no terreno que ocupam cerca de 600 metros quadrados. Após a instalação das plantas, a rega era feita de forma manual, mas posteriormente acabámos por instalar um sistema de rega gota a gota por manguinhas. E basicamente foi a instalação que nós fizemos. Os pontos mais críticos foi precisamente a questão da rega, porque ao início não sabíamos quais eram as necessidades hídricas das plantas e fizemos a rega manual com o regador, mas com o passar do tempo, como a temperatura aumentou, vimos que as plantas precisavam de maior quantidade de água. Então optámos por pôr esse sistema de rega por manguinhas. A par da rega, se calhar outras necessidades que nós temos feito aqui de mais manutenção nas plantas é a monda, que é uma monda manual feita com enxada. Como a área também é relativamente pequena, conseguimos fazer essa monda assim. O CEBAL foi fundamental para eu poder avançar com este projeto, porque eu desconhecia esta cultura, o conhecimento que tinha era muito vago e o CEBAL disponibilizou-me toda a informação necessária para eu poder avançar com este campo experimental. O CEBAL forneceu-me as sementes e também plantas já germinadas para eu pôr aqui no campo, porque eu falei que a minha ideia era produzir cardo para queijo e então forneceram-me essas plantas mais indicadas. Também o CEBAL já se disponibilizou para analisar a minha flor de cardo, para saber o seu poder coagulante. Em termos também de mais conhecimento, existem palestras com alguma frequência e que o CEBAL acaba por me convidar também sempre para poder participar e que é bom para adquirir mais conhecimento sobre esta cultura e, portanto, tenho um agradecimento especial a fazer ao CEBAL pela ajuda que me tem dado. Além desta utilidade que mais se conhece do cardo, que é a utilização da flor para o coalho do queijo,
Sei que ultimamente se tem vindo a estudar bastante esta planta, sabe-se que a flor do cardo tem bastantes benefícios para a saúde e também já existem outras aplicações quer para a folha, quer para o caule. A folha pode ser utilizada, por exemplo, para a alimentação animal, também sei que já têm sido desenvolvidos os produtos fitofármacos naturais a partir da folha e o caule, depois de seco, pode ser utilizado para fazer mobiliário. Então, no futuro, acredito que esta cultura tenha muito sucesso. Os campos experimentais têm instalados diferentes genótipos de Cinara cardúnculos, resultante de um trabalho anterior de identificação de populações espontâneas de cardo no território do Alentejo. Os campos experimentais têm assim dois objetivos: preservar material genético e permitir o estudo a diferentes níveis, incluindo a aptidão agrícola e produtiva, bem como os respectivos perfis bioquímicos de interesse industrial. A valorização integrada do cardo passa também pela valorização da folha, nomeadamente na sua utilização para a extração de compostos bioativos. Determinar o número de cortes de folha que podem ser compatibilizados com o normal ciclo produtivo da planta do cardo, ou seja, a capacidade produtiva de folhas de cardo anualmente, é um conhecimento relevante para a valorização económica desta planta. O CEBAL tem apostado maioritariamente na valorização da folha do cardo, dada a composição química em bioingredientes com interesse biológico. Um desses bioingredientes é a cineropicrina, uma lactona ciscoterpénica que tem vários benefícios para a saúde, tais como efeitos antitumorais e anti-inflamatórios comprovados. A determinação do momento ótimo de produção destes compostos, aliado com a rentabilização da produção de biomassa, é crucial. A aposta do CEBAL na valorização da folha foca-se também na otimização da extração destes compostos, recorrendo a solventes e tecnologias mais economicamente sustentáveis e com recurso a processos de extração amigos do ambiente. Só com um estudo detalhado do efeito de diferentes genótipos de cardo, em relação a diferentes características produtivas, nos permitirá integralmente compreender esta planta e todas as suas aptidões produtivas, de forma a estabelecê-la como uma cultura de referência para a extração de compostos de valor para aplicação em diversas indústrias. Portanto, esta foi a nossa visita virtual ao campo experimental. Em outra altura e com outra realidade, com certeza que estaríamos todos neste momento no campo, fisicamente, mas dada a situação que vivemos, tivemos que fazer estas opções. Enquanto não temos aqui questões, sintam-se à vontade para apresentarem as vossas questões no bate-papo. Dizer-vos que este campo experimental, portanto, que está localizado em Serpa, ele tem instalado diferentes ecótipos, portanto, diferentes genótipos. Está a ser também aqui a possibilidade de nós vermos o comportamento destes genótipos, como é que eles se comportam em termos produtivos, obviamente, mas também em termos destes perfis bioquímicos de que falei na minha apresentação. E por isso este será o primeiro ano completo que o campo vai agora fazer, e este ano vai ser um ano de análise detalhada dos vários genótipos e, portanto, também tirarmos aqui outras informações. Não vamos tendo aqui questões, é um campo que iniciou o seu processo de instalação portanto, as plantas foram colocadas com aproximadamente 2 meses, 3 meses, foram produzidas primeiro em alvéolos, portanto, germinadas primeiro em alvéolos, depois foram transplantadas e foram, portanto, para o campo, instaladas em campo com mais ou menos 3 meses de idade. Temos aqui uma pergunta da colega Cristina Conceição, relativamente à rega. Ela pergunta se é essencial ou se otimiza o desenvolvimento. Portanto, efetivamente ela ajuda à instalação e é importante na sua fase inicial,
principalmente quando estamos a falar de territórios como o Alentejo, em que temos um verão muito seco, em que pode ser obviamente complicado a planta tão pequena gerir temperaturas tão altas e a ausência de água. A decisão aqui é sempre do produtor, e neste caso o produtor Jorge Ramalho teve por opção inicialmente fazer uma rega manual, mas obviamente depois percebeu que seria de difícil gestão e então iniciou, portanto fez a instalação de rega. Se é essencial, eu diria que não é essencial, porque nós vemos obviamente as plantas de beira de estrada, os cartos que encontramos no território, eles não têm rega e obviamente que estão verdes e têm uma quantidade de biomassa até bastante interessante, mas estamos a falar numa otimização da produção. Portanto, e nessa perspectiva, sim, a rega poderá ajudar nessa otimização de produção de biomassa e ali aquilo que nós vimos no vídeo, aquela tentativa de perceber o impacto que podemos ter no corte da planta em termos de quantidade de biomassa que conseguimos produzir, tem também uma ligação direta com a rega. Se o período que tivermos entre primavera e verão forem períodos muito secos e se não houver um aporte de água, logicamente que a planta vai sofrer com isso, não é? Temos aqui uma outra pergunta. Do André Santos, sim. Portanto, há uma pergunta da Marta que pergunta... André Santos, Fátima, desculpe, é do André Santos, mas que está identificado como Marta. E pergunta se já experimentaram produzir queijo só com folha de carne. Não, nunca fizemos essa experiência. Eu não tenho conhecimento de que a folha tem uma atividade proteolítica descrita, penso que não tem, mas se tem é do meu desconhecimento, e realmente a utilização da flor, nomeadamente a obtenção com a flor de extrato, que é depois utilizado para a produção do queijo, tem a ver exatamente com o perfil das proteases que existe na flor, não é? Portanto, nos pistilos. Não sei se respondi à pergunta ou se tiver mais alguma questão adicional, coloque aqui, por favor. O colega Bartolomeu... Sim, deixo aqui uma nota desta dificuldade de não podermos fazer a visita, mas poderemos com certeza fazer a visita noutra altura. O produtor Jorge Ramalho e todos os outros produtores com que estamos a trabalhar têm obviamente sempre as portas abertas e terão todo o interesse em mostrar também a sua produção, portanto... obviamente tivemos que aqui adaptar às exigências do momento que vivemos. Eu penso que então podíamos avançar, depois se houver mais perguntas que vão entrando aqui nesta fase, podemos perfeitamente voltar a elas no segundo momento de perguntas, e a ser assim eu passava a palavra à minha colega Rita Martins, que irá proceder então à apresentação do projeto Lacto-MTech. Cabe-me a mim então fazer aqui a apresentação do projeto Lacto-MTech. Vou ser também, espero ser sucinta, também só dar aqui uma visão geral do projeto, depois se houver questões faremos de seguida um momento para isso mesmo. Portanto, o Lacto-MTech é um projeto de transferência de tecnologia que refere-se à tecnologia de membranas na valorização sustentável de efluentes do setor dos laticínios. Portanto, é uma aposta de transferência de tecnologia em prol da inovação e da competitividade empresarial, portanto, que visamos abordar a excelência ambiental e patrimonial da região. Iniciámos em novembro de 2020, portanto é muito recente, e é promovido pelo CEBAL integralmente e é financiado pelo Programa Operacional do Alentejo 2020. Portanto, no Alentejo, a fileira do queijo destaca-se, portanto, dentro do setor dos laticínios pela sua atividade de cariz tradicional e tem uma grande relevância gastronómica e também cultural. Gera produtos alimentares únicos, singulares, todos acho que sabemos, quem gosta de queijo, não é? Capaz de promover aqui também um capital simbólico e uma identidade distintiva aqui na região do Alentejo. O Alentejo é, portanto, a segunda região de Portugal continental com o maior número de queijarias. Temos 77 unidades produtivas que estão registadas, e elas existem no território em pequenas unidades espalhadas ao longo do Alentejo, e tem uma especial incidência no Alto e no Baixo Alentejo.
contribuem então muito para a economia rural. No entanto, esta atividade de produção de queijo gera efluentes de elevada complexidade e tem um grande impacto ambiental. Esta situação encontra-se sinalizada, é um problema socioeconómico e ambiental grave, devido à incapacidade dos produtores conseguirem cumprir a legislação ambiental. Por cada quilo de queijo são gerados cerca de 9 kg de soro residual, para além da água que já é usada no processo de fabrico na queijaria em si. Esta incapacidade de gerir os efluentes tem sido apontada pelos produtores como sendo causada pelos custos, não é? E a eficácia dos tratamentos que existem atualmente, e também pela escassez de soluções tecnológicas que não se ajustam, portanto, à realidade e aos contextos locais e, portanto, não são economicamente viáveis. Associado a isto, encontra-se também, a nível do setor do queijo, uma estrutura empresarial algo débil, portanto, com recursos económicos limitados, tem uma falta de capacidade empreendedora, portanto, o seu desenvolvimento tecnológico também é baixo, sendo que na sua globalidade o setor é constituído por micro e pequenas empresas, pequenas médias empresas, portanto, muitas queijarias da região do Alentejo são constituídas em nome individual e têm uma gestão a nível familiar. A sua produção é artesanal, portanto é tipicamente artesanal, de baixa escala, portanto os mercados que abrangem são os mercados locais e regionais. No entanto, a maior parte destes produtores são extremamente especializados, portanto permanecem nesta atividade por longos anos e têm um grande know-how e, portanto, todos nós sabemos que o queijo tem um sabor extraordinário. Mas voltando aqui à questão dos efluentes das queijarias, portanto, eles caracterizam-se por apresentar, entre outras, o soro e o soreiro, portanto. E estes são os grandes responsáveis pela elevada carga orgânica que os efluentes têm. Mas, por um lado, este soro, portanto, é responsável pelo impacto ambiental do efluente, por outro lado, é também constituído por compostos de elevado valor nutricional. E, portanto, estes compostos são essencialmente a água, lá está, mas depois a proteína, os açúcares, do qual a lactose, vitaminas, sais minerais. Portanto, eles apresentam vários benefícios nutracêuticos e já são reconhecidos nas suas várias aplicações, também ao nível da indústria alimentar, da indústria farmacêutica ou biotecnológica. Portanto, tendo nós agora um consumidor cada vez mais conhecedor e mais atento à relação entre a alimentação e a saúde e que procura, essencialmente já, estes produtos com riqueza nutricional acrescida, temos também um consumidor muito atento ao impacto que as cadeias produtivas têm no meio ambiente, portanto, à sua sustentabilidade na produção, à sua pegada ecológica, portanto, baseando a sua escolha, o consumidor baseia a sua escolha nestes aspectos também na hora de consumir. E com o despoltar da pandemia, que estamos a viver, esta pandemia mundial, também todas estas questões se evidenciaram ainda muito mais e houve também ainda uma atenção crescida para estas questões da valorização e do consumo da produção nacional e local. Portanto, atento aos desafios da fileira, achamos, a nível do CEBAL, acho importante que a ciência consiga contribuir e aumentar a expressividade da estrutura económica da região, por via de capacitarmos tecnologicamente, puxando também muito pela criatividade e pela tipicidade e a capacidade de inovação que estes setores tradicionais apresentam, que têm elevado valor patrimonial nesta região, portanto temos que puxar por isso. E então é nesse sentido que o projeto LactoMTech surgiu e que pretende dinamizar o setor do queijo pelo valor que estas águas residuais têm e, portanto, fazê-lo através da transferência dos conhecimentos científicos e tecnológicos com base na aplicação de tecnologia de processos de separação por membrana, valorizando assim o recurso hídrico à água e também os recursos alimentares, estes subprodutos que se encontram na água residual. Mas muito brevemente, como o LactoMTech, portanto, e sua base tecnológica assente os processos de separação por membranas, de uma forma muito breve, as tecnologias de membranas são um conjunto de filtrações, são acionadas por pressão e que separam os componentes de acordo com o seu tamanho. Aqui, esta tecnologia vai nos permitir o tratamento das águas residuais, minimizando assim o impacto ambiental causado pelos efluentes, mas também poderá possibilitar a reutilização da água, portanto, depois, e também esta valorização, portanto, permite recuperar e concentrar o conteúdo residual nutricional que se encontra, portanto, nas águas, estes bioprodutos de valor acrescentado, nesta lógica da bioeconomia circular, portanto, que recicla
reutiliza, portanto, matérias-primas naturais e pretende prolongar ciclos de vida destas matérias, destes produtos matérias-primas e produtos endógenos. A tecnologia de membranas é hoje reconhecida como uma técnica muito poderosa, portanto, e com comprovada aplicabilidade na área alimentar, mas ainda apresenta vários desafios na sua implementação, dada a multiplicidade que apresenta, torna-se ainda complexo ser adequada aos fins a que se destina. E foi assente nestes desafios tecnológicos da tecnologia de membranas que o CEBAL, desde o início da sua atividade, em 2008, que tem desenvolvido vários estudos em torno desta temática da valorização das águas residuais, usando estas tecnologias, nomeadamente através da nanofiltração, por ser uma tecnologia verde, inovadora, é robusta, e tem várias aplicabilidades ao nível da investigação e também permite várias soluções, neste caso que respondem também às problemáticas do território, nomeadamente nesta questão da água. Depois, em 2015, dada a maturidade tecnológica e a maturidade do conhecimento que o CEBAL alcançou, portanto, avançou-se para um projeto de transferência de tecnologia, que foi o TecMem, e que aí explorámos no terreno a aplicabilidade e a viabilidade da aplicação destes conhecimentos nos setores mais representativos da economia no Alentejo, que foi o vinho, o azeite e o queijo. Mas dados os múltiplos desafios e oportunidades que identificámos no setor do queijo, e também tenho vindo a enumerar, portanto, continuámos a nossa aposta neste setor, que visamos então contribuir com estratégias e com o desenvolvimento de novos processos que se ajustem então às necessidades do setor e alavanquem o seu desenvolvimento sustentável. Portanto, do ponto de vista de como o projeto vai decorrer, primeiro que tudo é necessário vos indicar os públicos-alvos, porque além de ser os produtores de queijo, portanto, estamos aqui também direcionados para os empresários dos setores de atividade que tenham interesse na utilização destes ingredientes, destes bioingredientes que as águas residuais apresentam. Também os jovens universitários, porque temos numa perspectiva melhorar a capacitação destes jovens enquanto profissionais de futuro, mostrando exemplos práticos desta potencialidade, destas potencialidades económicas que o mundo rural também apresenta e este tradicionalismo, portanto, conjugando a ciência e a tecnologia, possibilitando também estimular o empreendedorismo. E por isso mesmo, futuros empreendedores destes setores também são do nosso público-alvo, tal como outros potenciais interessados nas tecnologias de separação, portanto, na tecnologia em si. Portanto, a forma como iremos fazê-lo, direcionado numa primeira fase para os produtores de queijo, portanto, é este roadmapping de caracterização da fileira produtiva. Portanto, queremos verificar ao nível da utilização da água, da produção de efluente, da sua gestão, como, portanto, fazer aqui uma caracterização de vários aspectos, incluindo a forma como gerem internamente, e faremos isso através de reuniões, de visitas e de inquéritos. Visitas, esperamos que a pandemia nos permita ainda fazer algumas visitas presenciais, senão terão que ser digitais. Portanto, depois, após isto, teremos também, e em paralelo, são dinâmicas, portanto, fazer a difusão científica e a demonstração tecnológica, e isso realizamos vários eventos públicos, workshops, espalhados pelo Alentejo, portanto vamos ter várias regiões, vários concelhos abrangidos, e portanto também junto do ensino superior, portanto como referi, junto dos jovens universitários. Uma terceira ação é a validação desta transferência tecnológica, é uma ação fundamental para a transferência de tecnologia, porque é aqui que validamos in loco, ao nível das diferentes realidades produtivas. Esta ação terá por base a realização dos testes de aferição, portanto queremos avaliar numa primeira fase como o efluente, portanto da queijaria, e depois então é que avançamos para a experimentação empresarial, o transporte de unidades de móveis, que já dispomos, de membranas, podem ir à instalação do produtor fazer isso. Além disto, pretende-se obviamente envolver aqui várias entidades da região, que sejam conhecedoras da fileira e que estejam atentos às suas fragilidades e necessidades, e também às suas obrigações regulamentares, portanto criando aqui um ecossistema que se consiga disruptivo, portanto, com estratégias sustentáveis e adaptadas. Mostro só que uma visão global da proposta tecnológica que estamos, passa a redundância, a propor no LactoMTech, que pretendemos então validar e que apresenta bastantes desafios ainda, portanto, os quais nós queremos aferir, queremos refletir e queremos desenvolver estratégias e soluções que possam contribuir para esta abordagem verde e circular, na criação da riqueza sustentável. Portanto, basicamente este esquema elucida aquilo que estive a referir anteriormente. Antes de terminar,
queria abordar, portanto, apenas o aspecto analítico dos efluentes das queijarias e fazer também aqui uma ponte já para a demonstração tecnológica que irão ver de seguida pela minha colega Teresa Brás e elucidar aqui também alguns aspectos. Aquilo que, de uma forma muito breve, aquilo que vou apresentar é a caracterização de 2 efluentes, recolhidos em 2 produtores diferentes. Este primeiro produtor, portanto, obviamente vão ter processos produtivos diferentes e os quais apresentarão, obviamente, também cargas orgânicas e portanto, os outros parâmetros diferentes. Neste primeiro caso, temos um efluente que já tinha sofrido um tratamento prévio e em que, após termos utilizado então, uma membrana de nanofiltração, verificámos que, portanto, conseguíamos separar e purificar os componentes e verificámos taxas de remoção, portanto, destes constituintes, pensando neles que sejam carga orgânica conjunta, permitimos que o efluente fosse descarregado numa linha de água, pois cumpria os limites legais de descarga. Mas, por outro lado, apresento aqui um produtor 2, em que aqui não havia qualquer tipo de pré-tratamento, e se olhássemos para os valores de CQO, por exemplo, eram bastante elevados. Novamente, aplicámos a tecnologia de separação por membranas e verificámos as percentagens de remoção já variaram mais, mas dada a dinâmica do efluente, pois também já apresentava valores conteúdos orgânicos muito superiores. Ainda assim, permitiu fazer a descarga, permitiria fazer descarga num coletor municipal, atendendo aos valores, se olharmos para os valores de CQO, portanto a carência química de oxigênio, já nos permitia fazer essa descarga num coletor municipal. Portanto, aquilo que queria evidenciar aqui era que, portanto, dependendo de cada efluente é um efluente, tem uma dinâmica diferente, portanto, essa dinâmica reflete-se nestes parâmetros químicos que vão ser diferenciadores e, portanto, é sempre preciso e necessário fazer este teste, esta aferição previamente e depois, a partir daqui, conjugar o melhor tipo de estratégia para o poder valorizar ou para o poder purificar ou para o poder descartar. Portanto, era isto mesmo que queria aqui só denotar. Portanto, apresento só a equipa, eu, Rita Martins, já estou aqui a apresentar, portanto, a Fátima Duarte faz parte igualmente da equipa, nesta visão também dos compostos bioativos, a Teresa Brás, que vai apresentar de seguida a demonstração, portanto, é a nossa engenheira química, a Karina Pissarra, que veio agora também trabalhar connosco e vai desenvolver estas ações mais de terreno, e, portanto, a nossa colega da gestão de projetos também, a Ana, que dá o seu contributo muito grande aqui neste projeto. E a todos, muito obrigado pela atenção. Boa tarde, o meu nome é Teresa Brás. Vamos então de seguida visualizar a sessão de demonstração tecnológica relativamente aos processos de separação por membranas. Boa tarde, o meu nome é Teresa Brás. Eu trabalho no CEBAL há cerca de 10 anos na área dos processos de separação por membranas. De uma forma muito leiga de explicar o que é isto dos processos de separação por membranas. Podemos fazer a analogia com a máquina de café. Se nós pensarmos numa máquina de café, daquelas que nós temos em casa, de filtro, nós iremos ter o nosso café, que será o nosso efluente, que vai ser tratado, o nosso extrato. Teremos o nosso filtro, que vai ser, neste caso, a nossa membrana. E vamos ter o nosso café bebível, que em laboratório, com os processos de separação por membranas, vamos ter a nossa água tratada, a nossa água valorizada. Mas em casa nós temos um filtro que é semelhante a um papel poroso. Aqui em laboratórios com as membranas, estas membranas não são porosas, ou pelo menos não são porosas a olho nu, e têm o aspecto semelhante a este. Nesta escala laboratorial, a membrana que nós utilizamos é uma membrana plana, em que, se nós virmos, apresenta uma parte brilhante, que é a nossa parte ativa, a parte que vai estar em contacto com o nosso efluente. E do outro lado temos uma parte opaca, que é a parte do suporte, que vai ser onde vai ser recolhido o nosso permeado, o nosso efluente tratado. Mas dentro da escala dos processos de separação por membranas, nós temos vários tipos de tratamento que é possível fazer.
podemos olhar para uma escala em que nós temos a nossa, inicialmente, por grau de porosidade da nossa membrana, temos uma filtração de partículas convencional, até podemos incluir aqui o nosso filtro de café, em que nós retiramos, nomeadamente, em grande maioria, os sólidos suspensos. Depois vamos diminuindo o poro da nossa membrana e aí vamos entrar numa microfiltração, em que conseguimos retirar macromoléculas e substâncias coloides. Depois vamos para ultrafiltração, onde já começa a haver uma gama de pressões mais elevada, até cerca de normalmente 5 bares, em que retiramos vírus e bactérias. E depois então vamos entrar na nanofiltração, que é uma das grandes áreas que o CEBAL tem apostado nos últimos 10 anos, em que nós retiramos as nossas proteínas e também compostos de baixo peso molecular. Por último, temos a osmose inversa, que é, nesta gama de membranas, aquela que requer uma maior pressão e, por isso, também vai ser a que vai ter o maior gasto energético e que vai significar maiores custos. Em que a osmose inversa, normalmente as pressões rondam os 70 bares, 50 a 70 bares, e é muito utilizada na dessalinização da água do mar em países em que há falta de água potável. Utiliza-se a osmose inversa para a produção da água potável para beber. No CEBAL, nós apostamos maioritariamente na nanofiltração, uma vez que já conseguimos, através de estudos passados, verificar que, em determinados casos, nós conseguimos os mesmos resultados com a nanofiltração que com a osmose inversa, utilizando pressões mais baixas e, por isso, implicando um menor custo energético. No caso do efluente das queijarias, nós, aqui no CEBAL, no âmbito do projeto LATO-MTEC, realizamos ações de experimentação, às quais vamos fazer a recolha. O CEBAL faz a recolha nos produtores locais. Apenas necessitamos de uma pequena quantidade de amostra, cerca de 2 litros, e as membranas que nós vamos utilizar serão membranas de ultra e de nanofiltração. Para isso, nós conseguimos, através destes efluentes, fazer 2 abordagens. Ou vamos tratar, e o efluente tratado, o efluente que vai ser permeado pelo nosso sistema, vai estar apto para descarga no coletor ou para o meio ambiente, depende de onde o produtor está a fazer a descarga. Ou então vamos valorizar, obtendo frações com valor acrescentado. No entanto, podemos fazer as 2 abordagens num único passo, uma vez que conseguimos valorizar e tratar com o mesmo equipamento. Como é que isso se processa? Temos aqui a nossa unidade laboratorial, a unidade com a qual nós vamos trabalhar após a recepção, após a coleta do efluente no produtor, que vai ser depositada na nossa alimentação. Depois, esta alimentação vai ser aspirada por uma bomba de alta pressão. Como eu já referi anteriormente, se vamos falar em nanofiltração, estamos a falar já em pressões elevadas. E fazendo novamente a analogia com a máquina de café, nós na máquina de café não precisamos de pressão, porque temos a pressão da gravidade, que nos vai fazer a passagem do nosso café. Mas aqui, nós, como temos um papel demasiado denso, em que temos poros, mas nanoporos, nós necessitamos de pressão para fazer um atravessamento do nosso efluente tratado pela membrana. Então, a bomba vai aspirar e vai colocar o nosso fluido dentro da nossa célula de filtração. Dentro da célula de filtração encontra-se a membrana, exatamente uma membrana em tudo semelhante a esta que eu demonstrei inicialmente. E depois, através da indução de pressão no sistema, nós recolhemos o nosso permeado. Eu vou pôr aqui a funcionar para demonstrar. Assim sendo, temos já a nossa alimentação a ser aspirada pela nossa bomba e depois, através da colocação de pressão no sistema, podemos ver que há a saída de efluente límpido,
em condições, maioritariamente em condições de ser descarregado ou apenas necessitando de algum processo simples e de baixo custo. No entanto, estas águas residuais são também ricas em subprodutos, nomeadamente proteínas. E nós podemos, então, aqui, em vez de recolhemos a nossa água tratada, mas na alimentação, o que nos vai ficar com esta membrana, nós vamos recuperar os nossos concentrados proteicos, que neste ensaio já foi feito o real ensaio. O ensaio já foi feito anteriormente, em que temos aqui o nosso concentrado proteico, temos a nossa água tratada, temos o nosso concentrado proteico, que vai ser depois seco e então ficará em pó e poderá ser utilizado comercialmente para suplementação alimentar ou então para a realização de filmes comestíveis. Para além das 2 unidades laboratoriais, o CEBAL possui também uma unidade piloto e uma unidade semi-industrial junto à qual eu me encontro neste momento. Esta unidade permite-nos deslocar presencialmente aos produtores e realizar no local os ensaios de experimentação. Ela é em tudo semelhante à unidade laboratorial. A grande diferença é que, em vez de termos membranas planas com uma área pequena, vamos ter membranas tubulares que nos permitem amplificar a área de tratamento. Nesta unidade possuímos 2 tipologias de filtração, a ultrafiltração e a nanofiltração. As duas podem funcionar independentemente ou podem funcionar em modo sequencial. Para tal, explicando um bocadinho como é que é aqui o processo, nós colocamos o nosso efluente que recolhemos, que se encontra no nosso produtor, colocámo-lo no reservatório maior, que tem uma capacidade de 500 litros, podendo essa capacidade ir sendo atualizada consoante vamos fazendo o tratamento. A água, o efluente que se encontra no reservatório é então redirecionado primariamente para uma sequência de filtros de manga que nos permitem fazer uma microfiltração. Esta sequência há uma diminuição do tamanho do poro, sendo que no final da cadeia temos uma filtração por carvão ativado. Isto para quê? Para garantirmos que quando o nosso efluente chega às nossas membranas, ele já está livre de sólidos suspensos e assim vamos prolongar a vida das membranas e também aumentar a eficiência de filtração. Após o carvão ativado, podemos então aí decidir qual o tipo de membranas que vamos utilizar. Se decidirmos utilizar as membranas de ultrafiltração, o efluente é aspirado pela bomba vertical e depois direcionado para os módulos superiores. Nós possuímos 2 unidades, sendo que elas funcionam de modo sequencial, ou seja, o efluente entra inicialmente numa e depois de atravessar toda a membrana, ele é direcionado para o segundo módulo e depois volta para o tanque de alimentação. O efluente que é tratado, o nosso permeado, é recolhido no final de cada um dos módulos e depois é recolhido em conjunto e é reservado no reservatório de mais pequena dimensão. Por outro lado, se nós, em vez de querermos utilizar a ultrafiltração, optarmos por uma nanofiltração, seja porque o nosso efluente assim o permite, seja porque apenas queremos fazer um tratamento e não a valorização, então o efluente é redirecionado depois do carvão ativado, é aspirado pela bomba horizontal. Esta bomba já possui uma capacidade superior, sendo que a de ultrafiltração possui uma capacidade de 6 metros cúbicos a 5 bar, esta possui uma capacidade de 3 metros cúbicos a 30-40 bar. E depois de aspirado é direcionado e a forma é exatamente igual à da ultrafiltração. É direcionado inicialmente para o módulo, depois de tratado no primeiro módulo vai para o segundo e o permeado dos dois é recolhido em conjunto. O que é que esta opção de termos ultrafiltração e nanofiltração nos permite? Permite fazer o tratamento
E há casos em que temos que fazer a sequência de tratamentos. Primeiro vamos para a ultrafiltração e depois o efluente tratado é novamente sujeito a membranas de nanofiltração e aí sim apresenta qualidade para a descarga. Mas também nos permite fazer uma maior valorização, um maior fracionamento, sendo que com este nós conseguimos fazer um jogo de pesos moleculares e conseguimos recuperar uma maior variedade de compostos, como as proteínas que eu falei anteriormente na escala laboratorial. De referir também que todo este sistema se encontra automatizado. Conseguimos fazer o controle através de quadros em que nos permite ligar tanto as bombas, desligar, também são controlados pelos níveis dos tanques, tudo centrado nestas plataformas. Para além disso, possuímos também os indicadores de pressão que nos permitem a qualquer momento verificar se o nosso sistema está nas condições perfeitas de funcionamento. E é assim a nossa unidade móvel de tecnologia de membranas que está, com certeza, ao dispor de todos os produtores que assim o desejarem. Muito obrigada. Vamos então a dar início aqui a um momento de discussão, portanto, respondendo também já a várias das questões que nos foram sendo colocadas no bate-papo relativamente à apresentação que fiz e também aqui ao momento de vídeo em que fizemos esta demonstração das tecnologias que temos no CEBAL e, portanto, de modo a darmos resposta aqui a todos, vou partilhar aqui com o espaço com a minha colega Teresa para fazermos a resposta, para conseguirmos dar as melhores respostas àquilo que são as questões que nos estão a fazer. Portanto, eu vou começar aqui pela Sandra Carvalho, que nos fez a questão sobre que pré-tratamento efetuamos antes da nanofiltração, visto que o soro possui elevada concentração de proteínas. Portanto, eu aqui pedia à colega Teresa para dar já aqui uma indicação, depois vou... Sim, obrigada pela pergunta. Relativamente aos pré-tratamentos, foi como demonstrado agora no filme que visualizamos, é efetuada uma sequência de microfiltrações com diferentes porosidades e no fim uma filtração por carvão ativado, o que nos permite a absorção, todo este processo permite-nos a absorção de grande quantidade de gorduras e de sólidos suspensos, que é o nosso grande problema quando falamos deste tipo de efluentes. Relativamente às proteínas, as proteínas elas irão passar toda esta sequência de filtros e de carvão ativado e irão entrar nos processos de separação por membranas, ficando retidas pelas mesmas. E se nós pensarmos na valorização deste efluente, é isso que nós pretendemos. Aliás, nós pretendemos sempre a retenção das proteínas para termos uma água permeada, uma água tratada em condições legais de descarga. Mas se nós pensarmos também na parte da valorização, essas proteínas serão reutilizadas por nós ou pelo produtor para o que bem a entender. Mas sim, as proteínas não ficam retidas no pré-tratamento, as proteínas são retidas durante o processo de membranas. Não sei se fui clara. Sim, penso que sim. Entretanto, se depois a Sandra tiver mais alguma questão, pedíamos que ela depois manifestasse também essa intenção. Relativamente a outra questão que a Sandra colocava, relativamente à qualidade da água que conseguimos obter, se calhar aqui eu fazia já uma primeira resposta, depois caso a Teresa pretenda fazer algum ajuste. Portanto, a qualidade da água vai de facto, e isso foi uma das coisas que tentei também já com as tabelas que evidenciei na apresentação, mostrar que os efluentes são dinâmicos, portanto, na sua constituição, e que a qualidade da água final que obtivermos vai depender muito, obviamente, daquilo que for o efluente inicial.
e, portanto, de acordo com os exemplos até que dei, usando estes exemplos que estão mais acessíveis e agora à mão, se poderem mostrar ou enviar caso queiram, evidenciar isso mesmo, portanto, a qualidade da água, os parâmetros analíticos daquelas águas após este tratamento são distintos. Numa primeira fase permitia até a descarga deste efluente numa linha d'água. No segundo caso, não o permitia na linha d'água, mas permitia num coletor municipal de acordo com os limites legais. Portanto, obviamente, se esta água depois aliás, que é a nossa intenção, reutilizável, portanto, ser utilizada, temos que, obviamente, olhar para estes parâmetros analíticos de forma a que a possamos ajustar também àquilo que é a sua utilização, portanto, nesta ideia também da utilização para o seu propósito, no fit for purpose, que atualmente temos a legislação em vigor que leva muito para estas diretrizes. Portanto, isto vai mesmo depender da análise do efluente, da forma como conseguimos depois tratar e depois então avaliar estes parâmetros de forma a ver para que é que se vai utilizar, qual é a finalidade para que se quer. Não sei se, Teresa, se queres acrescentar mais algum ponto. Acrescentaria só que todo este processo não é um processo estanque, ou seja, nós podemos utilizar diversas membranas de modo a atingirmos o nosso objetivo. E o que serve, uma membrana que serve para o produtor A, que tem X concentração de proteínas, de matéria orgânica, poderá não servir, a mesma membrana poderá não nos dar um tratamento tão eficiente para o produtor B. E aí nós podemos alterar a membrana e de modo a garantirmos que tanto o produtor A como o produtor B têm a sua água tratada nas melhores condições possíveis. E como referi, de modo a, se nós não conseguirmos atingir os parâmetros totais não for possível, de qualquer modo o produtor ou a entidade que receberá a água terá um menor custo para o tratamento final das mesmas. Fazendo só aqui também a resposta à Sandra, depois entretanto passo para outra pessoa, mas já agora que a Sandra também pergunta se há a possibilidade de reutilizar a água no processo. Eu penso que naquilo que estávamos a descrever aqui, que pode não ter ficado claro, mas sim, ela pode ser reutilizada no processo, mas lá está, tem que se avaliar, tem que se fazer, avaliar onde é que se quer usar no processo. Por exemplo, posso dar um exemplo muito concreto, em certas queijarias onde tem a refrigeração e essa refrigeração utiliza água, pode ser obviamente uma utilidade para esta água tratada. Existiriam outras, mas lá está, tem que se olhar sempre aos parâmetros analíticos de forma a não comprometer as questões sanitárias, portanto, relativamente a isto. Teresa, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, só dizer relativamente à reutilização da água do processo, como a Rita referiu, sim, é possível. No entanto, apesar de nós conseguirmos, com os processos de separação de membranas, conseguirmos uma diminuição da carga microbiológica microbiana bastante elevada, não aconselhamos a reutilização mesmo no fabrico. Isso não, porque a água não está em condições para consumo alimentar. Obviamente. Sim, correto. Vou passar aqui ao João, que nos fez também aqui a questão sobre qual a energia gasta com o processo de membranas para tratar 9 kg de água residual ou por 1 kg de água residual, portanto, da forma como nós pretendemos expressar, e qual o tempo para o tratamento por unidade de água residual. Ok, respondendo aqui à parte, vou responder num 2 em 1, porque uma leva à outra. Então, relativamente e admitindo que a nossa água residual vai ser, apenas vamos tratar, não a vamos fracionar para reaproveitar, o custo estimado relativamente ao tratamento com a nossa unidade móvel rondará os 250 a 300 watts por metro cúbico de água residual. Essa água residual demorará 6 horas, nós demoramos com este processo 6 horas a produzir 1 metro cúbico de água tratada. Ou seja, 250 a 300 watts
por metro cúbico, fazendo aqui o paralelo com o metro cúbico e com o quilo, será 10 vezes metro cúbico, 100 vezes menos para os 9 quilos 10 de queijo. Sim, vou avançar mais uma vez, se depois tiverem mais alguma questão, peço que indiquem, mas vou avançar para o João Amaro, que questiona, face à nossa experiência, se conseguíamos indicar se esta solução de tratamento de resíduos tinha um custo financeiro inferior às hectares tradicionais que alguma empresa do setor tenham, e depois faz outra questão, não tem a ver, portanto faço primeiro, respondemos primeiro a esta. Eu posso avançar já na resposta. Portanto, da experiência que temos das várias queijarias que visitámos, portanto, não existem muitas queijarias com hectares. Portanto, existe uma ou outra, sim, não vou dizer que não, que tem uma produção superior, um bocadinho superior, mas de maioria usa ainda um sistema de fossa ascética, portanto, recolhe o efluente para essa fossa. Portanto, não consigo dar um valor, dizer que o valor da hectare versus esta tecnologia de membranas vai ser superior ou inferior. Obviamente que depende muito do dimensionamento dessa hectare, portanto tem custos, vai ter custos superiores ou inferiores, depende mesmo muito do dimensionamento que se fizer. Portanto, é mesmo algo que podemos vir a ver durante o desenvolvimento deste projeto, não é? Tentarmos também ter essa percepção e essa noção de quanto é que estão qual o custo de implementação de um projeto de uma hectare, não é? E do desenvolvimento de uma hectare face ao efluente que se gera, versus aquilo que é o nosso custo com a tecnologia de membranas e se as finalidades se sobrepõem ou não, ou se, que neste caso achamos que não há nunca sobreposição, mas achamos que poderá haver complementaridades ou usar um em prol ou usar um ou usar outro, portanto pode haver aqui situações diferentes. Claro que uma hectare não permite a valorização, portanto é uma questão que a valorização fica sempre, portanto a hectare serve para o tratamento, portanto da água, e portanto aqui nós também queremos algo mais, e portanto quando queremos algo mais, embora financeiramente até possa eventualmente uma hectare ficar mais barata ou não, que acredito que até nem fique, temos a questão da valorização que vai trazer valor acrescentado e portanto nesse aspecto há logo uma diferenciação de acordo com aquilo que é também esta utilidade ou esta rentabilização destes recursos. Teresa, não sei se queres acrescentar. Não tenho nada a acrescentar. Portanto, relativamente à outra questão também do João Amaro, que dizia que na apresentação dos resultados dos dois diferentes produtores, indicámos que o produtor 1 tinha tido um tratamento prévio e de que tratamento se tratava. Sim, este produtor, eu também posso fazer já avançar com esta resposta, este produtor de facto tinha, portanto, tinha dois tipos de sistemas, e se bem que me recordo, este sistema, ele tinha, portanto, arejado o efluente, portanto, ele já tinha tido, portanto, após o processo de fabrico, ele tinha recolhido, portanto, direcionado para uma lagoa, uma espécie de uma lagoa impermeabilizável e tinha feito uma oxigenação daquela água, portanto, e tinha estado ali já há alguns dias depois de nós termos ido a recolher esta água. No segundo produtor não acontecia isto, o segundo produtor, portanto, era o soro residual basicamente após o fabrico, portanto não tinha tido nenhum tipo de oxigenação, nenhum tipo de tratamento prévio, como referi, portanto no primeiro houve uma oxigenação, houve uma equalização, digamos assim, do efluente, e no segundo caso não, era para evidenciar precisamente as diferenças da existência já ou não destes pré-tratamentos. Eventualmente, obviamente, os produtores à porta, à saída do seu processo de fabrico têm também desengordurantes normalmente, portanto, e isso estariam assegurados nas duas situações. Se respondi à questão, penso que sim. Teresa, não sei se queres adicionar mais alguma coisa. Passo aqui para a Wanda Barroso, que pergunta relativamente à tecnologia de membranas se todo o permeado é recuperável para nova utilização, não resulta resíduo possível de tratamento posterior?
faz a questão. Eu penso que se calhar já teremos respondido a esta pergunta, mas no entanto, referir novamente a questão do premiado para reutilização, temos que distinguir dois termos aqui nos processos. Temos a parte do resíduo que fica e temos a parte do premiado, que é o nosso efluente tratado. O efluente tratado, vamos pensar que por metro cúbico de água residual, nós não vamos recuperar esse metro cúbico até à exaustão, porque há sempre uma quantidade líquida que deverá permanecer na nossa alimentação. Essa quantidade será sempre a mínima possível. Podemos dizer que por metro cúbico, cerca de 90% a 95% é tratado. Por isso, esse resíduo, esses 5%, serão os resíduos ricos nos nossos valores, nos nossos compostos de valor acrescentado. Por isso, existe sempre esse resíduo, mas 90% a 95% da água é tratada. Já continuando na questão da senhora Wanda Barroso, que ela mais abaixo coloca a questão se o CEBAL disponibiliza o serviço de tratamento do efluente ou também a solução que pode ser adquirida, pode ser eventualmente adquirida pelos industriais. No âmbito deste projeto, nós não estamos a prestar um serviço, nós estamos a fazer a divulgação da nossa tecnologia e do nosso conhecimento. No entanto, no futuro, sim, é nosso objetivo disponibilizar o serviço. No entanto, caso o serviço com a nossa unidade móvel, em que nós vamos ao produtor e efetuamos o tratamento, e recolhemos o resíduo gerado. No entanto, caso o produtor já não esteja de acordo e queira ter a sua própria instalação, sim, o CEBAL pode efetuar todo o serviço de consultadoria de modo a apoiar na aquisição de sistemas equivalentes. Sim, exatamente. Até acrescentar só que nesta fase o projeto também, além de pretender transferir estes conhecimentos, a perspectiva é que também consigamos, que o próprio tecido produtivo também nos ajude a validar estes tipos de processos que de facto ainda precisam de ajustes. Portanto, todas estas métricas que também nos estão a perguntar, que obviamente que muitas perguntas nós temos ainda na nossa cabeça também e que não temos ainda uma resposta exata. Portanto, obviamente temos aproximações dos estudos que vamos fazendo, mas de facto estas dinâmicas da transferência de tecnologia servem precisamente para isto, não é? Para nós aproximarmos cada vez mais da realidade produtiva e conseguirmos dar respostas concretas à realidade de cada um. Obviamente que todos vão ter um fio condutor, não é? Portanto, obviamente há aqui sempre fios condutores, mas de facto depois cada caso é um caso. Portanto, eu queria também deixar isto aqui bem realçado para que quem tiver interesse que nos contacte para também fazermos esta caminhada juntos, não é? Este processo em conjunto. Portanto, nós temos o conhecimento, mas vocês têm a realidade e, portanto, nós queremos de facto congregar aqui os esforços para obter soluções conjuntas e que sejam ajustadas. Temos aqui mais uma questão, fica uma questão relativa às membranas. Qual o seu destino final quando a sua capacidade de tratamento fica comprometida? Pergunta o Cristiano. Sim, essa é uma questão um bocadinho tricky, porque é assim, as membranas não são um problema, a deposição das membranas após o seu ciclo de vida não é neste momento um problema ambiental. Elas não são passíveis de ser recicladas, mas não são um problema ambiental. Isto para dizer que após elas atingirem o seu fim de vida, elas são descartadas para o lixo comum. Sim.
Vou só, já que temos estado aqui a rever as perguntas do bate-papo, mas uma vez que estamos a fazer a transmissão através das redes sociais, nós temos também uma questão nas redes sociais e, portanto, queríamos trazer aqui também para discussão e que, ao fim e ao cabo, se calhar vai de encontro a algo que também já tivemos a referir, mas é o Sr. José Velez e ele pergunta se é possível contabilizar o investimento, retorno e amortização necessário para uma queijaria de pequena, média dimensão. Portanto, eu posso avançar já aqui numa resposta, porque há pouco falei ligeiramente do assunto e, portanto, agora posso ir de encontro a esta resposta. É que, de facto, foi quando falámos quando referi esta questão do tratamento versus valorização, porque a nossa perspectiva é que o congregar destas duas abordagens viabilize muito mais do ponto de vista económico a utilização destas tecnologias. Portanto, e como alguém também no bate-papo referia, que tinha a ideia que estas tecnologias eram caras. Portanto, estas tecnologias são caras ou não, depende do ponto de vista, lá está. Depende muito da questão, porque elas podem ser rentabilizadas e isso é uma das abordagens que queremos explorar e que estamos aqui a apresentar, que é esta valorização, portanto, ao valorizarmos este produto, estes subprodutos com uma rentabilização económica e ambiental, portanto, obviamente que o processo em si torna-se muito mais rentável e isso é uma das coisas que queremos provar e queremos mostrar nesta validação com este projeto, o LactoMTech. Portanto, é preciso fazer com que, congregar estes dados, como eu dizia, estas questões que nós temos ainda na nossa cabeça, para conseguir avançar realmente com esta contabilização de o investimento é X e o retorno é Y, não é? Portanto, precisamos mesmo de avançar com este tipo de iniciativas, é por isso que estamos a desenvolver. Esta é uma das questões que nós temos em cima da mesa e, portanto, remete tudo para o modelo de negócio que se conseguirá retirar deste tipo de estratégias. E como são coisas novas, também faço esta ressalva, normalmente quando temos tecnologias novas, inovadoras, diferentes, primeiro que entrem no mercado, obviamente tem aqui o seu processo, porque só quando entram no mercado e só quando se começam a disseminar é que o preço baixa. Acho que todos nós temos essa consciência quando algo novo entra no mercado, é extremamente caro, mas à medida que a utilização se dá e à medida que vai aparecendo outras pessoas a comercializar o mesmo, este valor baixa. E, portanto, tem a ver com a competitividade dos mercados. E é por aí também que queremos explorar. E explorar estes modelos de negócios ao nível de uma bioeconomia circular, ainda temos aqui um trabalho bastante pela frente, mas é esse o objetivo e são essas as novas, entre aspas, porque já não são novas, estratégias que, seja ao nível europeu, seja ao nível mundial, se quer para o futuro, não é? Numa perspectiva tanto ambiental, de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade económica, social e, obviamente, também aqui a sustentabilidade cultural. Portanto, penso que poderei ter abraçado aqui uma série de outras questões que também foram surgindo por aqui. Eu vou só dar uma última chega relativamente à parte de serem processos caros. Realmente é algo muito conhecido, que todos estes processos de membranas são processos caros, mas se nós pensarmos que temos uma membrana que nos pode durar no mínimo 3 anos, em que apenas necessitamos de fazer limpezas, temos uma membrana que nos consegue tratar bastante efluente, e se nós pensarmos numa hectare em que vamos necessitar de a construir, que vamos ter custos de manutenção, vamos ter custos energéticos, vamos ter custos de reagentes, periodicamente vamos ter que fazer análises. Se calhar, se formos pesar os 2 pratos da balança, se calhar as membranas que inicialmente são vistas como uma tecnologia muito cara, porque tudo o que é diferente gera sempre assim alguma reticência, se calhar se vamos ver não vai sair assim tão caro e se calhar vamos conseguir ter uma eficiência de tratamento melhor. Sim, exatamente, é mesmo isso. Provavelmente, eu penso que demos aqui uma visão geral a todas as questões. Eu vou só terminar com uma
que me parece também relevante. Eu penso que as outras abordámos. Se não abordarmos alguma coisa tal como disse, temos os nossos contactos, podem nos enviar e-mail. Mas tenho aqui uma pergunta da Cristina, a nossa colega da Cristina Conceição, que pergunta atualmente qual é o destino das águas residuais das queijarias da região, portanto da nossa região do Alentejo. E uma vez que é uma pergunta mais abrangente, ligeiramente diferente daquela que estávamos a responder, por isso vou terminar se calhar aqui com esta. De facto, nós fizemos um levantamento desses aspectos ao longo do projeto TecMem, foi o projeto que antecedeu o Lacto Tech e que referi na apresentação como aquele que nos deu a bagagem para percebermos também a aplicabilidade, os desafios e as oportunidades em diferentes setores. E o que verificámos nas queijarias do Alentejo é que, maioritariamente, estes efluentes vão para coletores, lá está pelas fossas, para as tais fossas acéticas, e destas fossas acéticas são ou descarregadas depois nos coletores municipais, lá está, se o produtor tiver um processo de pré-tratamento, e esses processos de pré-tratamento, como referi, são processos, não existem muitos, e, portanto, havia aqui uma problemática ao nível dos produtores de tentar arranjar uma forma de pré-tratamento, porque queriam descarregar o seu efluente no coletor municipal. Portanto, é uma problemática que existe, daí eu ter identificado essa questão. E também, depois há outras abordagens em que os produtores não colocam no coletor municipal e há empresas, nomeadamente a própria Image de Beja, faz esse serviço que vai e recolhe da fossa acética o efluente e leva-o para tratamento interno, portanto, junto das próprias hectares. E, portanto, depois tem aqui um sistema em que eles vão o tratando. Eles aportam este serviço, mas a realidade, no geral, portanto, a falar a realidade maioritária das pequenas queijarias é através da fossa acética e, portanto, deste tipo de situação. Ou vai para o coletor municipal ou é transportado por uma empresa. Depois, esta problemática lá está, das soluções tecnológicas ajustadas aos diferentes contextos é, de facto, aqui também, do ponto de vista económico, para estas produções mais pequenas, difícil, porque daí eu dizer que os custos e a eficácia dos tratamentos que existem, muitos deles são destes pré-tratamentos que existem, portanto, não dão resposta. E, portanto, há uma problemática quando, por exemplo, para o caso da entidade de gestão, faz a gestão das águas residuais urbanas, muitas vezes há uma problemática enorme sobre essa questão, porque chegam às hectares municipais águas agroindustriais que vão, portanto, comprometer todo o processo urbano do tratamento. Portanto, isto é uma problemática. Há, de facto, uma problemática. Envolve vários elementos, vários atores ligados a estas áreas das águas residuais. É, de facto, uma situação e que, pelo conhecimento que tenho, se alastra a outras regiões do país, não é só na região do Alentejo. Obrigada, Rita. Sem dúvida que tivemos aqui um excelente momento de partilha, de perguntas, e é exatamente para isso que estes momentos acontecem, para encontrarmos também nas vossas questões novas respostas e, portanto, neste casamento entre aquilo que já fazemos ou que podemos vir a fazer, irmos sempre ao encontro daquilo que também é as necessidades, obviamente, do setor empresarial. Portanto, muito obrigada por todas as questões. E eu, antes de dar, portanto, seguimento ao nosso programa, vou apenas retomar 3 questões que ficaram por responder ainda relativamente à parte da produção do cardo, e peço desculpa, mas realmente não queria deixar estas perguntas penduradas lá atrás. Portanto, o colega Pedro Louro colocava a questão se verificamos crescimentos diferenciados com os diferentes genótipos instalados. Portanto, é esta questão, e tal como eu referi, e penso que também o produtor Jorge Ramalho mencionou no filme, estas plantas estão agora a completar o seu primeiro ano após instalação. Nós não temos, de momento, ainda a caracterização do perfil produtivo, porque elas ainda estão aqui numa fase muito de desenvolvimento, não é?
mas iremos começar a fazê-lo já este ano, portanto agora a partir desta próxima campanha, começamos aqui a fazer as medições entre março e abril, iniciamos este acompanhamento mais de perto, em que iremos, por um lado, determinar o rendimento produtivo destes diferentes genótipos, com determinação da biomassa, o rendimento da produção de flor, o rendimento na produção de semente, sei lá, dados como o número de ramificações, a quantidade de inflorescências, a quantidade de flor que produz. E também aqui, em colaboração com o INIAV, iremos proceder depois também à caracterização do perfil proteolítico dos vários genótipos instalados. Esta tem sido uma prática que nós temos mantido em colaboração com o INIAV, também aqui por via do projeto em curso, que nos tem ajudado também a dar este aporte de conhecimento aos produtores. Passando aqui à pergunta seguinte, da Cristina Conceição, em que ela perguntava qual era o critério que foi utilizado para selecionar os genótipos que foram instalados neste produtor. Portanto, Cristina, o racional que aqui foi utilizado teve muito a ver com as análises prévias no Valbiotec Sinara. Portanto, efetivamente, nós não podemos garantir que os filhos das plantas mães vão ter as mesmas características, porque efetivamente temos aqui questões de alteração ou de cruzamento que não controlamos, mas temos um perfil, digamos que originário, que vem da planta mãe, de onde tiramos as sementes para depois instalar estas plantas. O critério utilizado foi os perfis proteolíticos que identificamos na altura do Valbiotec. Portanto, este produtor tem instalado 4 diferentes genótipos, 3 dos quais vieram do Valbiotec. E, portanto, foram identificados, foram escolhidos com base no perfil proteolítico. Relativamente à próxima questão, que é da Inês Costa, que coloca, portanto, faz-nos aqui uma questão relativa à extração dos compostos, penso que estará a referir-se à extração dos compostos a partir da folha, em que ela pergunta se poderão ser melhorados esses processos sem o uso de solventes. Muito obrigada, Inês, pela questão. Se estamos a compreender corretamente a questão, devido à natureza dos compostos que estamos a estudar, e atenção que nós temos aqui um foco muito grande nas lactonas cisquiterpénicas, mas o perfil de compostos presentes na folha é muitíssimo alargado, mas no caso concreto das lactonas, e se são esses os compostos que a Inês se refere, seria difícil extrairmos esses compostos, por exemplo, com recurso à água. E então o que nós temos estado a estudar e temos feito um grande esforço nesse sentido é, por um lado, a otimização dos processos de extração, mas também a otimização na perspectiva de utilização de solventes que sejam cada vez mais amigos do ambiente, portanto a não utilização de solventes mais, digamos que mais extremos, não é? E terminando assim este momento de questões, nós vamos dar seguimento ao nosso programa e vamos passar então para o momento de encerramento, intitulado o apoio na valorização. Portanto, aqui a valorização, o apoio que pode ser dado através da transferência do conhecimento e da tecnologia para a maior resiliência dos territórios. Vamos ouvir aqui a perspectiva do engenheiro Hélder Guerreiro e do engenheiro Rui Marreiros. Eu passava de momento já a palavra ao Hélder Guerreiro. Bem, antes de mais e antes de tudo, boa tarde a todas e todos. Eu queria fazer a minha intervenção em 3 notas fundamentais, mas a primeira era para, naturalmente, antes da primeira nota, agradecer de facto o convite ao CEBAL para aqui estar, para podermos também, de alguma forma, dar o nosso contributo àquilo que hoje é uma realidade e que aqui foi apresentada pelo CEBAL, mas essencialmente por aquilo que nos trouxe até aqui e que desejavelmente o futuro nos traga em termos de quadro plurianual de apoio e em que o CEBAL continue, de alguma forma, a construir o seu contributo para a região. E, portanto, queria agradecer esse convite, queria realçar, de facto,
a importância deste tipo de adaptações àquilo que é a necessidade de irmos continuando a conversar e a transferir de alguma forma aquilo que somos capazes de fazer aos outros, não é? E isso é bom. As novas tecnologias já nos permitem, de facto, esta adaptação, ainda que, grosso modo, é um bocado, diria, pior nós não podermos estar juntos, de facto, e de alguma forma provarmos alguns dos queijos que certamente estariam no coffee break deste evento. As minhas 3 notas são, em primeiro lugar, uma nota que tenho que fazer do ponto de vista de justiça ao próprio CEBAL, que, na verdade, como Centro Regional de Valorização e Transferência de Tecnologia, representa muito uma capacidade de ser atrativo para recursos humanos altamente qualificados, principalmente quando falamos num território do ponto de vista demográfico, mas também do ponto de vista de competências de muito baixa densidade. E é importante o papel desta infraestrutura no território. Por outro lado, a capacidade também que tem tido para a produção de conhecimento aplicado, e isso ficou demonstrado no filme que aqui vimos, com o nosso agricultor, no facto e nas próprias queijarias, ou seja, há de facto a produção de um conhecimento que é aplicado e transferido de forma direta e até inclusive é testado e assim indo cativar aquilo que são os nossos produtores de forma direta, e isso eu acho que é, nós entendemos que é algo extremamente importante para a região. Por outro lado, e também muito importante, a capacidade que tem tido de contribuir para acrescentar valor ao debate regional sobre ciência e sobre transferência. E isso tem tido um impacto, e aliás neste processo, que era a segunda nota que eu queria dar, teve bastante relevância o contributo do CEBAL para aquilo que foi a revisitação, aquilo que ainda decorre, diria eu, como revisitação da estratégia regional de especialização inteligente, que sendo e tendo sido uma revisitação participada um pouco por todas as partes interessadas do território, nomeadamente os seus agentes na área da produção de conhecimento e da transferência de tecnologia e das empresas, tivemos aqui todos um momento que já dura algum tempo, há quase um ano, um processo de participar, de reflexão e construção daquilo que nós queremos para a próxima década, sendo que a Estratégia Regional de Especialização Inteligente, de alguma forma, conforma, digamos assim, aquilo que podem, ou estrutura as principais apostas da região no apoio à inovação produtiva, à produção de conhecimento e à transferência. Portanto, é um documento estratégico extremamente importante, pelo menos nós assim o consideramos, e, de alguma forma, esperamos que ele possa servir, de facto, para a transformação regional nos domínios que entendemos como relevantes. A estratégia regional, ela, e portanto, uma apresentação muito rápida e tentar depois focar naquilo que é importante, de facto, para o debate aqui hoje, ela é simples, ou procura ser simples na complexidade que é a região, apresenta-se por via de 2 domínios transversais, onde nós procuramos responder a 2 desafios fundamentais da região e do mundo, que é um desafio da digitalização, mas e essencialmente quando olhamos para o nosso evento aqui hoje, também o desafio ambiental, onde nós o encaramos numa lógica do incremento da circularidade dos setores produtivos e das empresas na região. Esses são 2 domínios transversais que procuram responder a esses 2 desafios fundamentais da região. Por outro lado, subdividimos-nos em 6 domínios de especialização também, onde passamos desde a inovação social e cidadania, pelos serviços de turismo e hospitalidade, e depois entramos em áreas fundamentais para a região, como é a mobilidade e logística, que é muito associada a grandes infraestruturas e grandes projetos da região, que se tem vindo a destacar claramente na área da aeronáutica, mas também da componente do Porto de Sines, como uma forte porta de entrada na Europa. Mas no âmbito desta questão da mobilidade, a nossa preocupação essencial, e ligando às componentes de digitalização e de circularidade, é que de facto ela possa responder ou possa estar associada à utilização de combustíveis menos poluentes e dar uma forma a uma mobilidade inteligente e suave.
Depois temos a energia sustentável, onde a região aqui se quer assumir, e há aqui uma forte ligação também com os componentes de bioeconomia, no sentido em que a região pretende, de alguma forma, não digo liderar, mas ter um papel significativo ao nível da questão dos gases renováveis, e, portanto, essa é uma área onde nós, por um lado, sentimos que a região já tem algum know-how, mas também por força de algumas perspectivas de investimento muito fortes na nossa região, pode a mesma vir a ter um papel determinante no futuro, ao nível do hidrogênio eletrolítico, mas de outro tipo de gases renováveis a utilizar em substituição de alguns outros combustíveis fósseis. Neste sentido, até é interessante, e na área da energia, nós também pensarmos que a região é mais do que a questão dos painéis solares e, portanto, pode realmente aqui criar valor nesse âmbito quando lhe associamos a produção de tecnologias novas nesses domínios da energia e, tendo em conta até o fator, a forma como a região se apresenta do ponto de vista urbano e demográfico, é importante nós pensarmos também nos modelos de produção distribuída de energia, tentando aproximar de alguma forma aquilo que também é o aproveitamento dos recursos em cada território para a produção energética mais sustentável. Mas, e acima de tudo, aquilo que também nos liga e que temos como domínio de especialização importante para a região para a próxima década é a bioeconomia. Numa tentativa de facto daqui apostarmos claramente nas componentes de uma economia mais bio-based. Mas a nossa perspectiva é que também de facto a região apresenta um conjunto de ativos e de recursos que podem ser extremamente valorizados e o setor agroalimentar e florestal é aqui extremamente importante para a nossa região. É claro que poderia parecer estranho nós não falarmos da questão da água, mas falamos. Aliás, a água é transversal a tudo o que é a Estratégia Regional de Especialização Inteligente e, aliás, até estamos a construir um trabalho com a região vizinha do Algarve, no sentido em que a água e todos os ecossistemas de paisagem sejam uma intervenção territorial integrada e a nossa perspectiva é que esta construção que estamos a fazer, que é extremamente inovadora no âmbito daquilo que são os regulamentos comunitários dos fundos de coesão, possa ser de facto um exemplo para uma intervenção territorial integrada ligada a questões funcionais e não tanto a pseudo-fronteiras administrativas dos territórios. A ideia é ligarmos de facto às problemáticas e à sua perspectiva de solução. Mas eu destacaria aqui na questão da EREI, para além destas dois domínios da circularidade e a bioeconomia que encaixam claramente naquilo que é o trabalho passado, presente e futuro do CEBAL, e para o qual o CEBAL muito contribui, mas que a EREI também muito contribui para que o CEBAL possa continuar a trabalhar muito ativamente na valorização dos nossos recursos, apontaria não só estes dois domínios, mas também aquilo a que chamamos de ações transformativas. Duas delas muito ligadas àquilo que é o trabalho do próprio CEBAL. Um é ligado muito à valorização e aproveitamento daquilo que é os recursos do ecossistema da floresta mediterrânica multifuncional e, portanto, até aqui o conjunto de produtos que aqui falamos, desde onde acontece a produção de ovinos ou onde acontece a produção de carne, tudo isto está ligado um pouco a este ecossistema e, portanto, é fundamental este trabalho, mas também outra ação transformativa em que se quer tratar no sentido da valorização, seja por uma lógica mais circular, mas também pela diversificação de produtos que daí resultam dos subprodutos ou produtos secundários da agricultura e da pecuária. E, portanto, esta é uma componente muito importante para nós, porque até temos ao nosso dispor realmente um conjunto de recursos para trabalharmos a sua valorização e a sua reutilização, a diversificação de usos, que nos parece fundamental para o futuro da própria região, não só do ponto de vista da forma como resolve ou trata os subprodutos, mas também como os transforma em novas matérias-primas ou matérias-primas secundárias que servem para outras utilizações e que podem ser efetivamente valorizados de outra forma. Por fim, e, portanto, há aqui um nexo de relação muito forte entre aquilo que é a estratégia regional, nestes domínios, com aquilo que é o trabalho do CEBAL. E esta era a minha última nota, porque
sejam estes projetos que aqui ouvimos falar, até pensando desde logo de que este projeto vai desde o cardo e a valorização do cardo até ao resultante final da utilização do cardo, que é as águas resultantes do tratamento das águas resultantes das queijarias, onde é utilizado o cardo para fazer o nosso... Portanto, uma lógica de conceito de fileira completa, o que é absolutamente fantástico. Diria eu, provavelmente não terão feito isto de propósito, foi ao calhas, mas ficou muito bem, de facto, esse trabalho de conjunto, o que é notável. E é também por causa disso, e porque hoje aqui fica demonstrado com estas apresentações, que de facto nós estamos a falar de um contributo para termos mais indústrias biobase na região, um contributo para mais e melhor valorização dos recursos e ecossistemas endógenos da própria região. Também fica demonstrado que há, de facto, uma aposta em mais diversificação sobre os usos dos recursos, ou seja, o cardo aqui não precisa de ser só para o leite, pode e tem potencialidade para ter outro tipo de usos, nomeadamente até construção civil, ou tipo de mobiliário e por aí fora, o que é bastante interessante, digamos assim, daquilo que pode ser a utilização do cardo. Aí mais circularidade, mais valor nas fileiras dos produtos, ou seja, o CEBAL aqui demonstra claramente com estes projetos e outros que tem desenvolvido e outros que esperemos que venha a desenvolver, que e se traduz o seu trabalho num apoio direto àquilo que é a produção de riqueza na região. E isso, se inicialmente todos vimos, e eu sei que não apareço, mas já tenho idade para ter visto o CEBAL nascer e tê-lo acompanhado durante estes anos, e se todos assistimos a este desafio absolutamente brutal que é construir um centro de valorização e transferência de tecnologia numa região com a baixa densidade, os níveis de atratividade que tem para este tipo de intervenção de recursos humanos altissimamente qualificados como são os do CEBAL, assistimos a esse desafio, a vê-lo crescer, a vê-lo transformar-se em algo que é cada vez mais um dos pilares da região. É de facto eu diria, não é uma bênção porque eu não sou propriamente católico, mas tem sido de facto um privilégio poder assistir a isso, a esse crescimento, a esse cimentar e a esse pilar que é hoje o CEBAL na nossa região. E com isto termino dizendo e esperando que muitos webinars aconteçam, mas também e essencialmente possamos fazer muitas visitas de campo a projetos que estão a acontecer, em estruturas que estão a experimentar e a valorizar aquilo que são os nossos recursos. E por isso, muito obrigado por esta oportunidade e agradecer de facto o trabalho que vocês fazem connosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Hélder. Sem dúvida que são palavras também aqui de alento e de incentivo a este trabalho, mas que são, obviamente, um percurso, não é? E que são o nosso dia-a-dia e esta aposta que foi feita muito em torno da transferência de tecnologia, em grande parte também foi, e como o Hélder referiu, teve um enquadramento naquilo que é esta estratégia para a região, para a capacitação da região, que nos pareceu, desde o momento inicial, absolutamente importante e necessário a ser feita. Portanto, muito obrigado, é o nosso contributo. Esperemos continuar a poder estar a essa altura desses elogios que, ao fim e ao cabo, também foram dados. Obrigado. Eu passo então agora a palavra ao engenheiro Rui Marreiros. Sim, consegue me ouvir também? Perfeitamente, muito obrigado, Rui. Antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer, obviamente, o convite do CEBAL para estar aqui com este duplo chapéu, mas também não consigo resistir a dizer que fiquei bastante entusiasmado com as palavras do Hélder, na dimensão que também me liga ao CEBAL e, portanto, acho que é um orgulho, acima de tudo, para a região, mas para todos os que acompanharam de alguma forma também a evolução daquilo que o CEBAL foi, daquilo que o CEBAL é e daquilo que nós temos a certeza que o CEBAL vai ser no futuro e, portanto, vindo de uma pessoa como o Hélder, que acompanhou do ponto de vista do percurso, mas que acompanhou também do ponto de vista profissional e que, obviamente, por via da CCDR e juntamente com a Câmara de Beja e, portanto, conseguiram criar condições para que este passo, que é absolutamente decisivo
para sustentar o tal crescimento futuro que falávamos para o CEBAL, que é o Centro de Transferência de Tecnologia e, portanto, a nova casa do CEBAL, que nós usamos como expressão muitas vezes. Acho que isso é absolutamente fundamental e é decisivo e vem, eu diria, na altura certa, não podendo ter sido antes, vai ser agora e, portanto, esta é a altura certa para que isto possa acontecer. Dito isto, vou-me remeter aqui à minha condição de representante das entidades gestoras de serviços de águas, com o duplo papel de representar a APDA, e isto aqui é importante para reforçar que no quadro das várias múltiplas entidades gestoras que existem no país, grosso modo as câmaras municipais que fazem a gestão direta dos serviços de águas ou as empresas municipais como nós aqui em Beja, na EMAS, ou os serviços municipalizados, na componente das águas residuais, a questão das queijarias é sempre um problema muito delicado e, portanto, é importante percebermos que temos tido aqui à disposição uma nova solução que pode vir, ao mesmo tempo que apoia a resolução de um problema nos produtores, apoia também a resolução de um problema do lado das entidades gestoras que muitas vezes têm que receber este efluente nas mais diversas condições relativamente ao cumprimento desses parâmetros. E, portanto, eu na componente urbana dos serviços de águas que têm que lidar com esta água residual, introduzia para já aqui duas dimensões. A primeira, naquela em que as entidades gestoras, portanto, recebem na sua rede de coletores normais, portanto, o efluente das queijarias, enfim, com as suas diferentes características, mas também, como vocês referiram agora, em alguns momentos atrás, na existência dessa ligação à rede, algumas entidades gestoras prestam esse serviço, portanto, da recolha local desse efluente e depois o transporte desse efluente para tratamento, o que na verdade não resolve o problema, porque quanto pior for a qualidade desse efluente final, maior é a dificuldade que nós, entidades todas, vamos ter que ter para o tratar nas hectares. A única coisa que se evita aqui é o impacto negativo que esse efluente, quando não nas condições adequadas, provoca nas próprias redes, relativamente à acumulação de gorduras e a reação que tem depois com os outros elementos que são drenados nessa rede e, portanto, que causam esses problemas adicionais. Eu estou a começar pelo fim, mas é propositadamente, e depois vamos recuar às queijarias. Se fugirmos da componente urbana, propriamente dita, temos outros casos que algumas vezes também acontecem, que é a descarga desse efluente no meio ambiente, portanto, no domínio hídrico. Mais uma vez, traz aqui também problemas de contaminação, quando é o caso, e, portanto, da adequabilidade ao meio, que neste caso não é uma rede urbana, mas é o meio ambiente e, portanto, muito mais exigente do ponto de vista do tratamento. Depois temos outra dimensão deste problema, que não é só o ponto de descarga, não é só a qualidade do efluente que tem que ser tratado, mas é a dispersão das zonas de produção deste efluente. E, portanto, como já vimos, o Baixo Alentejo principalmente, embora isto é uma questão que acontece mais ou menos por todo o país, com densidades diferentes, o facto de estarmos a falar de unidades muito dispersas, principalmente as unidades que são mais pequenas e que, por serem mais pequenas, não têm capacidade para autonomamente ter as suas próprias soluções de tratamento, seja o objetivo de descarregar diretamente nas redes urbanas, aí muitas vezes só ao nível de um pré-tratamento, muitas vezes até isso não é possível, ou sendo possível, não é feito, digamos, em todas as condições ao longo do ciclo de vida da produção, sendo que as maiores unidades, essas sim já terão alguma capacidade, mas são muito poucas na região que têm capacidade técnica e financeira para terem as suas próprias soluções. E, portanto, a soma deste fator da dispersão, enfim, da dimensão do próprio negócio, que depois não tem capacidade financeira para suportar um acréscimo de custos que acaba por ser significativo, associado muitas vezes também à dificuldade técnica, trazem, eu diria, uma importância acrescida para este tipo de soluções, a dois níveis, pelo menos. Um,
que permitem o tratamento, a adequação do efluente final em função ao meio de descarga onde ele vai ser descarregado. E, portanto, eu diria que numa queijaria que tem uma ligação a uma rede urbana ou que pode ter, e portanto basta efetivá-la do ponto de vista físico da infraestrutura, mas que tem alguma dificuldade em ter um tratamento em permanência, pode recorrer à tecnologia de membranas da mesma forma que uma outra unidade, eventualmente mais pequena ou não, completamente desligada da rede, localizada num ponto em que a ligação até não é possível, pode ter, em substituição do tal armazenamento do efluente de uma fossa estanque, que também traz outros problemas acrescidos, poder recorrer-se de uma tecnologia desta natureza e, portanto, tratar pontualmente o seu efluente e, portanto, a partir daí, diminuir aquilo que seriam os custos com o tratamento localizado numa situação mais dedicada. E, portanto, isto de alguma forma acaba por ter aqui a dimensão ambiental, obviamente nestes dois níveis, mas também uma dimensão económica, na medida em que, e isso acaba por ser muito importante, até do ponto de vista da sustentabilidade destas pequenas unidades e da sua ligação ao território, consegue diminuir os custos, ao mesmo tempo que introduz uma possibilidade mais concreta do cumprimento destas normas ambientais, que, tal como sabemos, são apertadas, são exigentes, relativamente às quais o controle e a fiscalização hoje é feito de uma forma relativamente apertada e, portanto, há aqui a possibilidade de criar condições para que estas atividades continuem sem ter impacto no meio e de alguma forma serem economicamente sustentáveis. E, portanto, eu diria que é desta conjugação de fatores que nos levam a ter uma grande expectativa sobre os resultados deste projeto e os resultados da aplicabilidade, no fundo, desta solução, que tem aqui outro efeito, eu diria, também muito positivo, porque estas características que nós falámos agora não são únicas nem desta região aqui onde nós nos encontramos, nem no país, e até há muitas zonas, como vocês seguramente já se aperceberam, até em termos da União Europeia, que têm problemas desta natureza e, portanto, a replicabilidade desta solução noutros territórios europeus próximos com problemas semelhantes, eu acho que traz aqui mais um nível, mais uma camada de responsabilidade sobre a expectativa que nós pomos aqui. E, portanto, acho que o conhecimento que o CEBAL tem, por um lado, e essa é outra, se me permite, é outra virtude aqui deste projeto, que é ligar, a outra virtude do CEBAL, que é conseguir ligar estes projetos entre si. E, portanto, nós, de alguma forma, acabamos por estar nesta simbiose a valorizar um produto local e, portanto, que é utilizado como matéria-prima para a produção do queijo e, ao mesmo tempo, cobrir, digamos aqui, o ciclo e perceber quais são as soluções que vamos ter no tal, o que antes seria um subproduto e, portanto, estamos agora aqui também a passar para o conceito de economia circular, que eu acho que, basicamente, já todos percebemos que é fundamental também a nível da sustentabilidade dos projetos. Portanto, o que nós estamos aqui a falar de alguma forma, e que eu costumo dizer, o ciclo da água é um exemplo muito bem conseguido, se calhar desde sempre, da economia circular. Portanto, a economia circular é uma coisa que se começou a falar há relativamente pouco tempo, o ciclo da água é uma coisa que existe desde sempre, e, portanto, se calhar o melhor exemplo prático de uma circularidade de um produto é o ciclo da água. E, portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que um produto ou um subproduto que até há muito pouco tempo atrás tínhamos dificuldade em eliminá-lo, fosse de maneira fosse, e, portanto, fosse para descarga no meio hídrico, fosse na rede de drenagem, fosse como fosse, passa agora a deixar de ser pode passar agora a deixar de ser um problema para quem o produz e, portanto, passar a ser uma nova matéria-prima para todo o conjunto de outras novas utilizações que vocês identificaram e muito bem e, portanto, deixa de ser um problema ambiental ao mesmo tempo que valoriza também, do ponto de vista económico, o produtor daquele produto e as queijarias e os produtores deste tipo de efluente resolvem ao mesmo tempo o seu problema ambiental e podem, eventualmente, ter ali uma mais-valia de um novo produto que podem comercializar para
outros fins. Portanto, eu diria que é desta simbiose das diferentes valências que podemos continuar a apostar, sem dúvida nenhuma, num projeto desta natureza. Do ponto de vista das entidades gestoras, eu diria que é uma solução fantástica. É um problema que já teve várias tentativas de resolução, está hoje melhor do que no passado, mas é um problema que está longe de estar resolvido. E, portanto, até desse ponto de vista, tem havido sempre, noutras situações, uma grande disponibilidade das entidades gestoras destes serviços, no fundo, até apoiarem o desenvolvimento deste tipo de tecnologias e fazerem muitas vezes a ponte com o próprio produtor e tentando, de alguma forma, ser facilitadores da implementação destas tecnologias, porque, na verdade, estamos a resolver um dos nossos grandes problemas, que é tratar o efluente das queijarias. Muito obrigado, Rui. São, sem dúvida, perspectivas muito interessantes nesta análise que hoje também estamos aqui a fazer, e eu até acrescentaria, se me é permitido, a nota, portanto já vimos aqui a vertente ambiental, a vertente económica e a vertente também social, porque, como ambos os nossos convidados referiram, num território de baixa densidade populacional, em que, por exemplo, no caso das queijarias, temos uma grande dispersão destas queijarias de pequena dimensão no território, é sem dúvida também aqui uma ação importante. Nós podemos não só capacitar, mas às vezes o capacitar não chega, muitas vezes é o resolver o problema naquele momento e naquela entidade empresarial. Portanto, há aqui sem dúvida todas estas questões de economia circular, estas questões ambientais, mas também há esta perspectiva social de evitar problemas maiores que podem levar eventualmente ao encerramento da queijaria. Portanto, há o tentar criar aqui uma dimensão de transversalidade e de oportunidade, sem dúvida, para também quem assim o entenda nessas valorizações. Nós estamos prestes aqui a terminar o nosso evento. Agradecer, obviamente, a participação de todos, de modo muito especial os nossos convidados, os virtuais e os menos virtuais. Hoje tivemos aqui algumas, portanto, tivemos a questão também dos vídeos que obrigam-nos a deslocarmos, estivemos no campo e, obviamente, também agradecemos muito a toda essa disponibilidade do produtor Jorge Ramalho. Sem dúvida que se estivéssemos num presencial teríamos agora um coffee break com vários queijos feitos com diferentes genótipos de cardo, e a colega Cristina Conceição não me deixa mentir que tem sido assim, ou foi assim que durante muito tempo fizemos os coffee breaks do projeto do Valbiotec, em que utilizávamos os convidados para provarem os queijos produzidos por diferentes ecótipos. De certeza que há de chegar esse tempo outra vez. Uma vez mais, muito obrigada pela vossa participação, pela vossa presença e até breve. Esperemos encontrar-nos em breve. Obrigada.